Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Como é que está o sentimento pós-prova? Eu sei que muita gente gostou da prova, né? Outros nem tanto, mas é assim mesmo, tá, gente? E outra coisa agora sobre a nossa prova, né? Eu estou aqui com um tipo de prova, o tipo C, né? Eu peguei aleatoriamente, tá? O primeiro que apareceu foi o tipo C. Então eu vou corrigir a prova com vocês. A gente vai resolver a prova junto. Eu não corrigi todas as provas, são muitas provas, mas eu já comecei pelo menos, tá, gente? Então não se preocupem, que eu vou entregar para vocês o quanto antes. Tá? Mas, enquanto eu não entrego, né, vamos resolver aqui a prova, que aí você já sabe mais ou menos como é que você se deu na prova, né? Olha, antes de eu corrigir, é importante eu falar o seguinte. Professor, eu não acertei tudo a questão. Eu vou tirar 0? Óbvio que não. Tem toda uma grade a sua prova. Então, eu só fiz até metade da questão. Eu vou ganhar metade da pontuação? Vai. Então, não se preocupe. Aqui tem uma grade. Também que você não acertou tudo, você vai ganhar uma pontuação. Outra coisa. Professor, eu fui muito mal na prova. Eu tenho que desistir? Óbvio que não. Não, óbvio que não. Você não tem que desistir. Primeiro, normalmente, a primeira avaliação é que tem a média mais baixa. É normal. Por quê? O aluno está começando, ele não sabe como é o ritmo de prova e tal, mas a segunda e a terceira, elas sempre têm médias maiores. Pelo menos aqui em cálculo 1 isso acontece bastante. Então não fique triste, você ainda tem muito tempo para recuperar a sua nota. Né? E outra, mesmo que você tenha achado uma nota baixa, ainda tem muito ponto aí, tem ainda 20 pontos, segunda e terceira avaliação, né? Tem as listas semanais, então você tem muita chance de recuperar. Então não desista, continue se esforçando, continue estudando, que no final vai dar tudo certo. E é isso, vamos para a prova, né? Então vamos lá. Bom, na primeira questão eu só tinha que calcular limite. Então era direto, calcule os limites, letra A, B, C, D. Apesar de eu estar com tipo C, mas todas as provas elas tinham o mesmo caminho, né? O mesmo desenvolvimento. Então não se preocupe que, mesmo que não seja o seu tipo de prova, você vai ter uma boa noção aqui. Então vamos lá. O primeiro limite é esse daqui, ó. Limite de 4x ao quadrado menos 16 sobre 4x menos 8 quando x tende a 4. Desculpa, x tende a 2, não é a 4. Tá, se você jogasse direto isso daí, ia dar uma determinação, né? Ia dar 0 sobre 0. Só que dá para melhorar isso daqui, né? A primeira coisa que você poderia fazer era colocar o 4 em evidência, tanto em cima quanto embaixo. Então isso aqui ficaria, ó, limite 4, aí ficaria x ao quadrado menos 4 sobre... Se eu colocar o 4 aqui embaixo em evidência, vai ficar x menos 2. E aí, ó, você pode cortar esse com esse. Professor, cortei, mas continuou dando 0 sobre 0. Não, tudo bem. Aí você vai simplificar mais um pouco, né? Sobrou isso e isso. Aí aqui você olha, isso aqui é a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Isso aqui é x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Aí você faz aquela fatoração, vai ficar limite de x mais 2 vezes x menos 2, dividido por x menos 2, quando x tende a 2. Aí, nessa situação, agora, você cortava esse com esse, e aí somava 2 com 2, né? Ou seja, a resposta era 4. Essa estava fácil, né? Tranquila. Vamos para o item B. Professor, essa era mais fácil. Não, essa não era mais fácil. De limite, a mais fácil era essa daqui. Se você lembrasse da teoria, né? Ó, o item B era assim, raiz quadrada de x ao quadrado mais x à quarta vezes o seno de 4π sobre x. Ora, pessoal, a gente aprendeu aqui em sala, lá quando a gente estudou o teorema do confronto, que uma das consequências do teorema do confronto é a seguinte: se você tem uma função que vai para 0, multiplica com outra função que é limitada, e você multiplica as duas e calcula o mesmo limite, isso dá quanto? Dá 0. Aí o que você podia falar na sua prova? Você poderia só dizer aqui, ó, seno é limitada. Não precisava nem dizer que era entre menos 1, só dizer, isso aqui era limitado, e isso aqui vai para 0. Então a resposta é 0. Ó, só isso aqui eu já aceitava, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é para 0, isso aqui é limitado, isso aqui é para 0.
Teve gente que colocou, teorema do confronto. É uma consequência, pode colocar. Mas quem não colocou, mas desde que explicou isso daqui, tudo bem. Já é a resposta. Então vamos lá, item C agora. No item C, eu tinha esse limite aqui, ó. Deixa eu passar aqui para outro quadro. No item C, a gente vai para o infinito. Ó. Então vai ficar limite de 4x à quarta menos x ao cubo mais 5x menos 7 dividido por 30 mais x ao cubo mais 8x à quarta, e o x está indo para menos infinito. Ora, quando você tem um polinômio dividido por outro polinômio, você tem uma função racional e o limite vai para infinito, mais ou menos, qual é a estratégia que você tem que fazer? Você tem que colocar em evidência o de maior expoente. Então, em cima, ó, aqui o maior expoente era x à quarta. Você coloca esse em evidência. Aqui embaixo, o maior expoente era x à quarta. Vou colocar esse em evidência. Então, isso aqui vai ficar limite. Quando eu colocasse x à quarta em cima, aqui vai ficar 4 menos 1 sobre x mais 5 sobre x ao cubo menos 7 sobre x à quarta dividido aí embaixo, x à quarta em evidência, ia ficar 30 sobre x à quarta mais 1 sobre x mais 8. Isso quando o meu x tende a menos infinito. Aí olha só, se x vai para menos infinito, aí você corta esse com esse, ó, x à quarta com x à quarta, e quando o x vai para menos infinito, esses daqui vão para quanto? Para zero. Então esse cara vai para zero, esse cara vai para zero, esse aqui vai para zero, esse aqui vai para zero, esse aqui vai para zero. O que sobrou em cima? 4 mais 0, 4. Embaixo, 0 mais 8, 8. Então isso aqui era 4 sobre 8, que nesse caso, né, isso aqui dava 1 sobre 2. Essa era a resposta, 1 sobre 2. Mas o desenvolvimento era o mesmo. Coloque em evidência o maior expoente, depois faz esses cortes aí e dava isso daqui. Item D. Vamos lá. Olha, no item D, você tinha esse limite aqui. 1 mais 1 sobre x elevado a x mais 2, quando x tende a mais infinito. Aqui, o que você poderia fazer? Isso aqui tem cara do limite fundamental exponencial. Só que para ser o limite fundamental, aqui tinha que aparecer só o x, não podia aparecer esse 2. Então, eu vou usar a propriedade de expoente. Então, isso aqui é a mesma coisa que o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x vezes 1 mais 1 sobre x elevado a 2. Isso com x tendendo a mais infinito, né? Porque aqui você tem a mesma base. Se você multiplicasse esse com esse, ia conservar a base e somar os expoentes. Ia ficar x mais 2, que é o que estava aqui. Né? Agora que eu coloquei assim, isso daqui é o fundamental, quando o x vai para mais infinito. Então, isso aqui tende ao número de Euler. Né? E esse cara aqui, se x vai para mais infinito, isso aqui vai para zero. Então, aqui vai ficar 1 elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ser número de Euler vezes 1 ao quadrado, que obviamente vai dar só o número de Euler. A gente acha que todas essas a gente fez em sala praticamente, assim. Então não tinha muito mistério. A gente fez, inclusive, essa mesmo. Essa de cima a gente fez uma bem parecida. Acho que só aquela ali do confronto que a gente fez uma parecida, mas não foi quase que idêntica. Né? Mas tá, então era isso a primeira questão. Segunda questão. Na segunda questão, eu tinha o seguinte. A segunda questão era assim. Eles davam uma função f de x, que era x ao quadrado mais 10 vezes o seno de x. O que ele queria? Ele queria que a gente provasse que existe um número c, existe um c, tal que f de c é igual a 1000. Ele te dava essa função e queria que tu mostrasse isso daqui, que existe um número c no domínio dessa função, tal que f de c é igual a 1000.
Algumas pessoas tentaram fazer o seguinte, substituir o C aqui, né? Vai ficar f de C ia ser C ao quadrado mais 10 vezes seno de C. Igualar isso aqui a 1000. Isso aqui vai ser bem complicado de você isolar o C, né? Porque tem um C aqui dentro do argumento do seno e tem um C aqui fora. Aí é muito difícil você achar uma raiz assim. Mas eu não pedia para você dizer quem era exatamente o C. Eu só pedia para você mostrar que esse C existia. Aí o que você tinha que fazer? Teorema do valor intermediário. Então, para você usar o TVI, Teorema do Valor Intermediário, você tinha que fazer o quê? Você tinha que olhar as hipóteses. Primeira, a função tinha que ser contínua. Essa função é contínua? Por quê? Porque ela é uma polinomial aqui, né? Mais uma função trigonométrica. Aqui, contínua, contínua, isso aí dá contínua. Mas depois só colocar assim, ó. F é contínua. F é contínua. Beleza? Outra coisa. Eu tenho que achar dois números, tal que a imagem deles me dê um número menor que 1000 e outro maior que 1000. Você estava livre para escolher qualquer número, desde que uma imagem desse menor que 1000 e outra imagem desse maior que 1000. Por exemplo, vou escolher o 0. Então, olha só. F de 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Então, F de 0 é 0. Tá? Agora, eu podia escolher qualquer outro número, desde que eu soubesse que a imagem dele ia dar maior que 1000. Sei lá, pega x igual a 100, pega x igual a 1 milhão, pega x igual a 2 milhões, sei lá, você estava livre para escolher. Vou pegar aqui x igual a, sei lá, x igual a 100. Ó, o f de 100 vai dar 100 ao quadrado, que é 10 à quarta, que é 10.000, mais 10 vezes o seno de 100. Gente, é óbvio que isso daqui, ó, 10.000 mais esse valor aqui, é maior que 1000. Por quê? Porque a minha função seno ela só vai variar entre 1 e menos 1, né? Na pior das hipóteses, ela vai ser menos 1. Mas mesmo que ela seja menos 1, vai ficar 10.000 menos 10. Isso ainda vai ser muito maior que 1000. Ok? Então, ó, a função é contínua. Eu achei dois números, tal que a imagem deles, um deu menor que esse valor e o outro deu maior que esse valor. Agora eu poderia aplicar o teorema do valor intermediário. Então, ó, logo, como você colocaria assim, ó, o F0 é menor que o FC, o FC é 1000, que é menor que o F100, então, colocar assim, TVI, o que diz o TVI? Se você tem uma função que é contínua, e você tem dois números, tal que a imagem deles estão entre esse número que você quer achar aqui, por exemplo, eu tenho um número que a imagem dele é menor que 1000 e o outro que a imagem é maior que 1000, então com certeza vai existir nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 100, né, um número tal que f de c igual a 1000. É isso que diz o meu teorema. Então, pelo TVI, existe um C pertencente ao intervalo de 0 a 100, que foi o intervalo que eu peguei, né, mas poderia ser qualquer outro intervalo, desde que isso aqui aconteça, né? Poderia ser de 0 a 1 milhão, de 0 a 2 milhões, não sei, depende do que você escolheu. Então, pelo TVI, existe um C, tal que f de C é igual a 1000. Acabou. Deu para entender, gente? Então era isso, era só aplicar o TVI. Essa questão eu considero ela a mais difícil dessa prova. Dessa prova eu acredito que ela era mais difícil, mas porque envolve teorema. E normalmente o aluno ele não tem muita facilidade com teoremas, trabalhar, ver as hipóteses, ver se estão satisfazendo e tudo mais. Porém, essa era a que valia menos também na prova, se vocês reparassem. Essa era a que valia menos ponto, valia 1 ponto só. As outras valiam 2 pontos e a do limite valia 1 ponto cada. Valia 4 no total. Tá, mas é isso. Ah, professor, eu não fiz assim, mas eu falei do TVI, eu ganho alguma pontuação. Se você lembrou pelo menos do TVI, ah, professor, eu fiz tudo isso, eu só esqueci que ela é contínua. Eu vou perder toda a pontuação? Não, você vai ganhar uma boa pontuação se você só esqueceu que ela é contínua. Então, tudo tem uma grade, não se preocupe. Vamos para a terceira questão.
Ó, a terceira questão, eu te apresentava uma grandeza física chamada de jerk, né, que em português significa solavanco, sacudida, que é a variação da aceleração em relação ao tempo. Então, ó, na terceira, eu dizia que essa grandeza, que eu chamei de J, que é o jerk, na verdade é a derivada da aceleração em relação ao tempo. Então, o que é o jerk? A derivada da aceleração. Era isso que era. Aí, na questão, eu te dava a posição, a função posição, que para esse tipo aqui era isso daqui, 5t ao cubo mais 8t ao quadrado menos 3t mais 9. E eu pedia qual era o jerk para essa partícula aqui, que tem essa posição. Ora, tu sabes que o jerk é a derivada da aceleração, mas eu não te dei a aceleração. Eu te dei o quê? A posição. Tem como você descobrir qual é a aceleração a partir da posição? Tem. O que você faz? Você deriva. Você sabe que a derivada da posição em relação ao tempo é o quê? É a velocidade. Então, é isso que eu vou usar aqui, ó. Por exemplo, velocidade vai ser o S', né? Ou seja, a derivada da minha posição. Então, eu vou ter que derivar isso daqui. Qual é a derivada de 5t ao cubo? Desce o 3, né? Fica 15t ao quadrado. Mais, qual é a derivada de 8t ao quadrado? 16t. Qual é a derivada de menos 3t? Menos 3. Qual é a derivada de 9? É 0. Então, está aqui. Essa é a função velocidade. Ela que eu quero achar? Não. Quero achar a função jerk. Mas eu já tenho a velocidade. A partir da velocidade, eu consigo achar a aceleração? Consigo, né? O que eu faço? Derivo de novo. Então, eu vou derivar agora a função aceleração, ou a função velocidade. Então, ó, a minha função aceleração vai ser a derivada da velocidade. Ou seja, eu vou derivar agora esta função aqui. Qual é a derivada de 15t ao quadrado? Vai ser 30t. Qual é a derivada de 16t? 16. Qual é a derivada de menos 3? 0. Pronto, ó. A partir da minha função posição, eu derivei uma vez, achei a velocidade. Derivei outra vez, achei a aceleração. Como isso aqui é um polinômio, você podia só usar as regras de derivação mesmo. Não precisava usar, nesse caso aqui, a definição mesmo do limite lá. Agora que eu achei a aceleração, eu consigo achar o jerk, a função jerk. Porque o jerk é a derivada da aceleração. Então, depois que você já derivou duas vezes, o que você faz? Deriva a terceira vez. Então, essa era só sair derivando lá. Então, o seu jerk aqui, ó, deixa eu colocar para cá. Então, o jerk vai ser a derivada da sua aceleração. Ou seja, você vai ter que derivar isso daqui. Qual é a derivada de 30t? 30. Qual é a derivada de 16? 0. Então, no final, a resposta era 30 metros por segundo ao cubo. Tá? Aceleração em metro por segundo ao quadrado. Você está derivando de novo em relação ao tempo. Tá? Aqui vai ficar segundo ao cubo. Pronto. Gostaram dessa questão? Interessante, né? Muito interessante essa questão. Tá, vamos lá. Fazer aqui a última. A última questão. Bom, na última questão, pelo menos nesse tipo aqui, né? Eu te dava essa função aqui, ó. G de x é igual a módulo de x menos 3. Aí no item A, eu acho que essa daqui, pelo menos das provas que eu já corrigi, essa foi a que teve mais erros, assim, mais dificuldade, né? Porque normalmente quando eu coloco o módulo, né, o pessoal meio que não gosta muito do módulo. Mas é só lembrar o que é o módulo, né? É uma função condicionada. Então, por exemplo, dizer que isso aqui G é o módulo disso aqui, então essa função aqui, ó, você pode escrever assim, ela vai ser x menos 3, se o x menos 3 for maior ou igual a 0, e ela vai ser menos x mais 3, que é o menos esse, né? Quando é só o x aqui, como é que fica? Aqui fica x se x maior ou igual a 0, e menos x se x menor que 0, né? Só que agora não é mais x, é x menos 3. Então vai ficar x menos 3, se x menos 3 é maior ou igual a 0, e menos isso daqui, ou seja, menos x mais 3, se o x menos 3 é menor que 0.
Só que aqui você pode ajeitar, né? Você não precisa deixar assim. Você pode deixar assim, ó. Passo 3 para cá, passo 3 para cá. Vai ficar assim. Vai ficar aqui, se o x for maior ou igual a 3, e aqui se o x for menor que 3. Ok? Ó, perceba, se o x for maior ou igual a 3, isso aqui vai dar um número não negativo, né? Vai dar, ó, se for 3, vai dar 0. Se for maior que 3, vai dar 4, 5, 6. Então aqui vai ser positivo, então não vou trocar o sinal. Mas se o x for menor que 3, tipo, coloca um 2 aqui, vai ficar menos 1. Aí eu já vou ter que trocar o sinal do que está lá dentro. Ok? Beleza. Aí no item A, eu queria saber se essa função é derivável no ponto 3, que é onde eu tenho uma transição aqui, ó. Lembrando, você só poderia usar a regra de derivação, tipo, derivar isso aqui, ou derivar isso aqui, se você já soubesse que nesse ponto ela é derivável. Se você já sabe que é derivável, aí tudo bem. Aí você poderia só aplicar a regra. Mas você não sabe se em 3 é derivável, porque em 3 você tem uma transição, ó. Em 3, ela vai passar dessa para essa. E aí pode ser que nessa passagem aqui dê problema. É isso que a gente vai ver agora. Será que ela é derivável em 3? Eu vou ter que calcular o limite que é a minha derivada. Alguns tentaram fazer para ver se ela era contínua. Se você for ver que ela é contínua, isso aqui é um ponto muito importante, tá, gente? Muita gente se confundiu no seguinte: é muito diferente você calcular se uma função é contínua e se uma função é derivável num ponto. Se você quer ver se uma função é contínua em um ponto, o que você faz? Você calcula o limite lateral da própria função, ó, do g de x, quando o x tende a um ponto P. Então, se você quer ver se uma função é contínua, você pega a própria função e calcula o limite dela naquele ponto, e vê se é igual ao g de P. Agora, se você quer ver se ela é derivável, não é isso que você vai fazer. Você vai fazer isso daqui, ó, o limite de g de x menos g de P sobre x menos P quando x tende a P. O que é a derivada? É a taxa de variação instantânea. Então, calcular a derivada de uma função não é calcular esse limite aqui. Isso aqui é o limite da própria função. Calcular a derivada de uma função é calcular o limite da taxa de variação dessa função. Então, esse limite aqui não é o mesmo desse. Isso aqui eu estou pegando a própria função e jogando aqui no limite. Isso daqui não é a função. Ó, daqui para cá eu mudei muita coisa, né? Eu peguei a função, subtraí por ela mesma em P e dividi por x menos P. Isso aqui já não é mais essa função. Mas isso aqui é a taxa de variação dessa função, ou seja, a derivada dessa função. Então, se você só calculasse isso daqui, você ia perceber que a função é contínua. Tudo bem, mas eu perguntei se ela é derivável. Ah, professor, mas se é contínua, é derivável. Não. Se é derivável, é contínua. Mas se é contínua, não quer dizer que ela vai ser derivável. O que você poderia encontrar é, se ela não fosse contínua, aí ela não seria derivável. Mas nesse caso ela é contínua. Aí você tem que partir para esse limite aqui para ver se ela é derivável nesse ponto aí. Então tá, então vamos lá. Então, ó, eu vou calcular o limite disso daqui, ó, de g de x menos g de 3, já que é em 3 que eu quero ver se ela é derivável, sobre x menos 3, quando x tende a 3. Só que tem um problema. Qual é o problema? Em 3, eu tenho essa transição aqui, ó. Né? Então, quem eu vou colocar aqui no g de x? Eu vou colocar a de cima ou a de baixo? Aí depende, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho que calcular os laterais. Então, vamos calcular primeiro, ó, 3 pela direita. Bora ver o que vai dar. Se x tende a 3 pela direita, então qual função eu vou usar, de cima ou de baixo? A de cima, porque se x tende a 3 pela direita, x é maior que 3. Então, isso aqui vai ser limite, aqui vai ficar x menos 3, menos o g de 3. Mas quanto é o g de 3? Né? Vamos fazer aqui, quanto é o g de 3? O g de 3 é 3 menos 3, né? Porque ó, o que é o g de x? O g de x é x menos 3. Então, quem é o g de 3? É 3 menos 3. Isso aqui dá quanto? Dá 0. Então, isso aqui é menos 0. Tá, então, não vou nem colocar aqui, ó. Já vou colocar bem aqui. G de 3 é 0. Então, aqui vai ficar x menos 3 sobre x menos 3.
quando x tende a 3 pela direita. Aí você pode cortar isso com esse, ó, é a mesma coisa, os dois, isso aqui vai dar 1. Então, a derivada pela direita deu 1. Agora eu vou calcular pela esquerda. Aí eu faço aqui, ó, limite de g de x menos g de 3 sobre x menos 3, quando x tende a 3 pela esquerda. Ora, se x tende a 3 pela esquerda, ele é menor que 3. Então, o meu g de x vai ser isso daqui, menos x mais 3. Então, vai ser limite. Menos x mais 3 é a mesma coisa que menos x menos 3 sobre x menos 3, quando x tende a 3 pela esquerda. Tá? Ó, isso aqui é o mesmo disso aqui. Se você multiplicar por menos aqui e por menos aqui, vai dar isso daqui. É a mesma coisa. Eu já coloquei em evidência porque eu vou cortar, né? Vou cortar esse com esse. Só que tem esse menos aqui, ó. Então, isso aí vai dar menos 1. Então, a derivada pela direita existe, deu 1. Pela esquerda existe, deu menos 1. Então, a derivada existe nesse ponto? Não. Porque os laterais aqui, que é a derivada, não coincidiram. Então, qual é a resposta? Logo, G não é derivável em x igual a 3. Tá? Ok, gente. Agora, olha só. Em x igual a 3 ele não é derivável. Mas e para qualquer outro ponto? Ele é derivável? A função? É. Porque, olha só. Pega um ponto maior que 3. Não estou falando 3, estou falando maior que 3. Se o ponto é maior que 3, como é a tua função? É x menos 3. Qual é a derivada de x menos 3? É 1. Deriva x, deu 1, deriva menos 3, deu 0. Tá. E se for x menor que 3, qualquer ponto menor que 3, pega menos 1, pega 0, como é a tua função? É isso daqui, né? Deriva isso daqui, vai dar quanto? Menos 1. Então, a função só não é derivável em 3, mas no resto ela é derivável. Por quê? Porque no resto ela se comporta como essa função para valores maiores que 3, e você sabe que essa função é derivável, a derivada dela é 1, e para valores menores que 3, ela se comporta como essa função aqui, essa função é derivável, a derivada dela é menos 1. Deu para entender? Então, só em 3 que é o problema, o resto não tem nenhum problema. Tá, sabendo disso que eu acabei de falar para vocês, vamos ver aqui, ó. Vamos ver o B. O B, opa, tem uma pergunta. Pode falar seu nome, seu curso e a pergunta. Marco, Engenharia Mecânica. Eu queria saber se você aceitava também a resolução pelo gráfico, por ele ser um bico. Ah, Marcos, boa pergunta. Teve alguns mesmo que me perguntaram, professor, se eu souber o gráfico, exatamente o gráfico, eu poderia dizer pelo gráfico que não é derivável porque tem um bico? A resposta é sim, inclusive é uma boa resolução, né? Se você soubesse, claro, você tinha que desenhar o gráfico correto, né? Uma vez que você desenhou o gráfico correto, aí você poderia dizer, olha, pelo gráfico que eu desenhei aqui, ela tem um bico em x igual a 3, e pelo bico, então, graficamente, eu posso dizer que ela não é derivável naquele ponto, tá? É isso mesmo. Tá? Obrigado, Marco. Palmas para ele, gente, por favor. Tá. E como seria o gráfico dela? Olha só, o gráfico da função módulo de x é isso daqui, né? Isso é o gráfico do módulo de x. Só que isso é módulo de x menos 3. Só que o que eu estou fazendo? Vocês lembram lá no início do nosso curso que a gente aprendeu a deslocar um gráfico? Né? Então, se eu faço o x menos 3, eu estou subtraindo de 3 dentro do argumento. Se eu estou mexendo dentro do argumento, eu estou deslocando na horizontal ou na vertical? Horizontal. Mas eu estou deslocando para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar esse gráfico e deslocar 3 unidades para a direita. Então, por exemplo, se aqui era o menos 3, né, ou se aqui era o 3, então agora aqui que vai ser, ó, o meu gráfico. Tá? Aí, quando x é 0, aqui é 3. Porque vai ficar menos 3, que o módulo é 3. Então, tá aqui, esse é o gráfico correto do módulo de x menos 3. Pelo gráfico, ó, em x igual a 3, você tem um bico. Então, não é derivável. Tá? Então, poderia fazer assim também. Beleza, então vamos para o item B agora. Olha, o item B, muita gente se confundiu também.
Por quê? No item B, olha o que eu pedia. Eu dizia assim, calcule o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico quando x igual a 500. Primeiro, eu não pedi a equação da reta tangente ao gráfico. Se eu pedisse a equação da reta tangente ao gráfico, você tem que fazer y menos y0 é igual ao coeficiente angular. Não, o que foi que eu pedi? Eu pedi só o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular da reta tangente a um gráfico, em um ponto? O que é isso? É a derivada, gente. A derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Então, na verdade, o que eu pedi aqui, em outras palavras, foi, me diga qual é a derivada quando x igual a 500. É isso que eu queria. Era só isso. Então, ó, ficava assim o item B. O que eu queria saber? O coeficiente angular quando x igual a 500. Então, na verdade, eu queria saber a derivada de g quando x igual a 500. Só que nesse ponto aqui, ó, 500, ele é bem maior que 3, né? Para esse ponto, que é bem maior que 3, a função se comporta como a função x menos 3. Então, na verdade, a derivada nesse ponto aqui é a derivada da função x menos 3. E qual é a derivada disso aqui? Derivada de x, 1. Derivada de menos 3, 0. Então, era 1. Era só isso a questão. Você derivava a função em 500, só que nesse ponto aqui, a função era isso daqui, derivava isso daqui, dava 1. Acabou. Ah, professor, mas isso daí eu fiz a equação da reta tangente. Tem problema? Não, você fez a mais, não tem problema. Desde que você tenha acertado isso daqui, você acertou a questão. Tá? Só trabalhou um pouquinho mais aí, mas... E é isso, gente. Deu para entender? Estão mais preocupados ou menos preocupados agora? Menos, né? Isso, estão mais tranquilos. Mas é isso mesmo, esse que é o objetivo, né? A gente deixa a pessoa mais tranquila depois que resolve a prova. Mas não se preocupem, em breve vocês já vão ter a prova de vocês em mãos. E mais uma vez, não desistam. Aqueles que porventura tiraram nota baixa, não desistam. Ainda tem muita coisa mesmo pela frente, muita pontuação. Você tem muita chance ainda de tirar até uma boa nota, inclusive, mesmo que você tenha se dado não muito bem nessa prova agora, da primeira. Sim, então vamos lá, vamos agora para o assunto da aula de hoje. Hoje nós vamos ver mais algumas regras de derivação, inclusive a famosa regra da cadeia. Algumas regras vocês já viram, né, mas vale a gente relembrar aqui. Então vamos lá. Então, sem mais delongas, está aí. Ó. Olha, se você tem duas funções, agora perceba o seguinte, você tem que saber, ó, f e g, eu já estou supondo que elas são funções deriváveis. Então, toda a regra de derivação você só usa quando você já sabe que a função é derivável. Se você não sabe se a função é derivável, aí não use a regra. Você vai ter que ir lá pelo limite mesmo, né, pela definição formal de uma derivada. Mas se você sabe, aí tudo bem, aí sai usando essas regras aqui tudinho. Então, olha só, a derivada de f mais g é a derivada da f mais a derivada da g. Isso você já sabia, porque a gente ensinou antes da prova para vocês, né? A derivada de f menos g é a derivada da f menos a derivada da g. Isso aqui também eu ensinei, né? A derivada de uma constante vezes f, a constante sai e você deriva só a função f. Agora, olha só, o item D e o item E a gente não aprendeu ainda. Então, preste atenção. A derivada do produto. Ah, professor, eu já sei. Vai ser a derivada da f vezes a derivada da g. Não. Olha só. A derivada de f vezes g, na verdade, vai ser a f vezes a derivada de g mais g vezes a derivada de f. Tá? Então, o que é a regra do produto? Você deriva uma função e multiplica com a outra sem derivar e soma com a derivada da outra vezes a primeira que você não derivou. Que você derivou. Não, ficou meio confuso, né? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Então, olha só. Eu quero derivar f vezes g e sem x. Então, ó, eu derivo a primeira e multiplico pela segunda sem derivar, ou deriva pela segunda, a primeira, tanto faz. Então, vai ficar f' vezes g. Né? Então, ó, eu derivo a primeira e multiplico com a segunda sem derivar. Depois eu somo com a primeira sem derivar, só que multiplico a derivada da segunda. Entendeu? Então, você vai derivar as duas, só que não multiplicar. Você vai derivar primeiro uma e multiplicar com a segunda, depois você vai derivar a outra e multiplicar com a primeira. É assim que você vai fazer. Ok. E a regra do quociente? Olha só. Olha como é a divisão aí do... Quando você for dividir, ó, f sobre g,
não vai ser a derivada da f dividida pela derivada da g, não. Quando era limite, era tudo bonito, né? Que quando era limite, você multiplicava duas funções, o limite vai ficar o limite de uma vezes o limite da outra. Quando você dividia, ficava o limite de uma dividido pelo limite da outra. Aqui em derivada não é tão bonito assim, não. Então, ó, qual é a derivada do quociente? Vai ser a derivada do numerador, né, do de cima, vezes o de baixo sem derivar, menos, ó, aqui tem o menos a derivada do de baixo vezes o de cima sem derivar, dividido pelo de baixo sem derivar ao quadrado. Fácil? Não é tanto, né? Mas aí você vai pegando com o tempo, você olha, vai decorando. Professor, de onde vêm essas regras? Essas regras vêm do limite lá, da nossa definição formal. Se você pegar os limites lá, que são a derivada, né, o limite que é a taxa de variação instantânea, você consegue chegar nessas formulações aí, quando você pega a multiplicação e a divisão. Infelizmente, não dá tempo de a gente demonstrar essas coisas aqui. Então, a gente vai ter que só olhar mesmo as regras e usá-las. Mas, então vamos lá. Agora que a gente sabe disso, né? Vamos derivar aqui. Olha, o primeiro e o segundo a gente não vai fazer, porque o primeiro e o segundo a gente já fez na aula passada, né? Então, você já sabe aí, primeiro e segundo, você até fez a sua prova sabendo derivar esses dois aí. Então, vamos fazer o terceiro, pelo menos. Apesar de que o terceiro também não tem mistério, mas vamos fazer. Então, olha só, você tem uma função que é assim. 5x à quarta. Deixa eu apagar aqui primeiro. Vamos lá. Então, você tem uma função que é 5x à quarta mais bx ao cubo mais 6x ao quadrado mais k. Eu quero que você derive isso daí. Só que olha só, o b, o c e o k, eles são constantes. Então, você vai olhar para essas letras aqui, ó, como se fossem números, são constantes. Então, você não precisa se preocupar com elas. Você vai derivar a função olhando para elas como se fossem constantes, que é o que elas são. Então, vamos lá. Derivar isso daqui, ó. Olha, isso aqui é uma soma, né? Eu tenho esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, vou derivar esse, mais a derivada desse, mais a derivada desse, mais a derivada desse. Então, vai ficar a derivada de 5x à quarta, mais a derivada de bx ao cubo, mais a derivada de cx ao quadrado, mais a derivada de k. Agora você já sabe fazer. Isso aqui vai ser, qual é a derivada de 5x à quarta? Ó, 20 você já sabe de cabeça, né? 5 é constante, ele sai. Derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Multiplica 4 com 5, fica 20x ao cubo. Aqui, ó, b é constante, né? Então, b sai. Sai da minha derivada, ó. Deriva só x ao cubo. Qual é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Então, vai ficar 3bx ao quadrado. Mas, c é constante. Então, c você pode tirar e derivar só x ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Então, fica 2cx. Qual é a derivada de k? É zero, porque é constante. Derivar só uma constante, sem multiplicar por nada, é zero. Tá? Então, isso aqui vai dar zero. Então, essa aqui já vai ser a minha resposta final. Então, pronto. Isso aqui você já sabia fazer. A gente só fez de novo só para a gente ver como é que funcionaria com b, c e k, mas sendo que b, c e k são constantes. Então, não tinha muito mistério nessa questão. Tá, vamos fazer outras questões. Ó, tem tanta questão legal para a gente fazer. Então, vamos lá. Vamos fazer isso daí. Bom, a primeira, olha só, o f de x é x² mais 3x vezes seno de x. Eu vou derivar isso daí. Perceba que, ó, isso aqui é uma função multiplicada com outra função, né? Então, eu vou ter que aplicar a regra do produto. Então, pela regra do produto, como é que eu derivo essa função? Eu vou derivar o primeiro, então vou escrever assim, ó, x ao quadrado mais 3x, linha, que ainda não derivei, né? Vezes o seno, sem derivar, mais o primeiro, vou escrever aqui embaixo, mais o primeiro, sem derivar, x ao quadrado mais 3x, vezes a derivada do seno. Ok? Então, ó, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro sem derivar vezes o derivado do segundo. É isso que é a regra. Então, vamos lá.
Então, como é que vai ficar? Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Então, aqui vai ficar 2x. Qual é a derivada de 3x? 3. Então, vai ficar 2x mais 3 vezes o seno. Aí, aqui mais, vou colocar aqui embaixo, que não dá espaço. Isso aqui eu não estou derivando agora, então continua como está, ó, x ao quadrado mais 3x. E aqui eu só vou derivar o seno. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Então pronto, acabou. Ah, precisa mexer aqui? Não, você não é obrigado a mexer. Depois que você já derivou as coisas que tinha que derivar, pode deixar assim. Então essa que é a resposta. Então, ó, eu derivei esse e multipliquei com o segundo, depois eu somei com esse daqui vezes a derivada do segundo. É só isso. É só aplicar a regra. Tá? Vamos para o nosso segundo exemplo que está aí. Normalmente, os alunos eles gostam mais de derivada, porque derivada tem muita regra, né? Regra pronta, assim. Você vai multiplicar, você usa uma regra. Você vai dividir, você usa outra regra. Você vai fazer uma função composta, tem a regra da cadeia. Em integral, não vai ser tudo tão bonito assim. Mas não estou querendo assustar vocês, não. Integral é muito legal. Inclusive, integral é mais divertido, porque você vai ter que precisar de mais técnicas lá na integração. Mas a gente vai ver no futuro. Vamos aí para a segunda questão. Na segunda, você tem isso aí, ó, f de x igual a 5x sobre x² mais 1. Gente, essas questões elas não são difíceis, só que você tem que lembrar da regra, né? Então, acho que a parte mais difícil é você lembrar como é a regra e não se confundir com sinal, então quem vai ficar embaixo. Então, por exemplo, isso aqui é uma divisão. Então, eu vou aplicar aqui a regra do quociente. Então, vamos lembrar como vai ser a regra do quociente. O que é a regra do quociente? Eu vou derivar o numerador, então olha só, eu derivo 5x, vou colocar aqui uma linha que eu ainda vou derivar, vezes o denominador sem derivar, aí menos, tá? Sempre tem um menos aqui na regra do quociente, o numerador sem derivar, vezes a derivada do denominador, ó, x² mais 1, tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado, sem derivar. Então vai ficar x² mais 1, tudo isso ao quadrado. Pronto, isso é a regra. Agora só falta o quê? Eu derivar aqui e derivar aqui. Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual. Qual é a derivada de 5x? 5. Então vai ficar 5 vezes x² mais 1. Aqui vai ficar menos 5x. Qual é a derivada de x²? 2x. Qual é a derivada de 1? 0. Então aqui vai ficar vezes 2x. Tudo isso aqui, ó, dividido por x² mais 1 ao quadrado. Olha, a rigor mesmo, a questão acabaria aqui. É porque você já aplicou a regra do quociente e já derivou. Mas nesse caso dá para melhorar. Vamos melhorar para deixar mais elegante que a minha resposta, né? Então aqui, ó, eu vou distribuir esse 5, isso daqui, e aqui eu vou multiplicar. Então isso daqui vai ser 5x² mais 5. E ali vai ficar, ó, menos 5x vezes 2x vai ficar menos 10x². Tudo isso, ó, dividido por x² mais 1 ao quadrado. Aqui, se eu quiser, eu posso subtrair 5x² menos 10x². Isso aqui vai ficar menos 5x² mais 5 dividido por x² mais 1 ao quadrado. Aí pronto. Também poderia colocar o 5 em evidência, mas enfim. Pode deixar assim mesmo. Então pronto, é só aplicar a regra e depois ver se dá para mexer alguma coisa, se dá para subtrair, não sei. Você vê. Tem questão que depois que você aplica a regra, você vê que o resultado final não fica tão mais complexo, às vezes fica até mais simples, depende da questão. Tá, a terceira função que a gente vai derivar agora, a gente já derivou na aula passada, né? Porque teve uma pergunta aí, só que agora a gente vai derivar de novo, que é a derivada da tangente. Então, ó, quando você vai derivar a tangente, você tem que lembrar que tangente, na verdade, é o quê? É seno sobre cosseno. Então, na verdade, se você vai derivar a tangente, você está derivando o quê? Um quociente. Então, eu vou aplicar a regra do quociente para essa derivada. É isso que eu vou fazer. Então, ó, como vai ser a derivada? Vai ser a derivada do numerador, isso pela regra do quociente, né? Deixa eu colocar aqui o que eu estou usando. Vou colocar assim, regra
do quociente. Tá? Então, vamos lá. Então, pela regra do quociente, quando eu derivo isso daí, ó, vai ficar a derivada do de cima, ou seja, a derivada do seno, ainda vou derivar, mas já vou deixar aqui a linha indicando que eu vou derivar, vezes o de baixo sem derivar, menos o de cima sem derivar, vezes a derivada de baixo, cosseno de x, tudo isso aqui dividido pelo de baixo ao quadrado, ou seja, cosseno ao quadrado de x. Aí vamos ver o que dá para fazer aqui. Ó. Qual a derivada do seno? Cosseno. Cosseno vezes cosseno? Cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x. Qual a derivada do cosseno? Menos seno, né? Menos seno com menos seno, mais seno ao quadrado. Então, aqui vai ficar mais seno ao quadrado, dividido pelo cosseno ao quadrado. Ah, professor, está aqui, ó, já, pá. Não faça isso. Você até pode separar em dois e depois cortar, mas aqui dá para fazer uma coisa bem melhor. O que é? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso aqui é quanto? É 1, né? É a nossa identidade fundamental trigonométrica. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, é o mesmo ângulo, isso é 1. Nunca esqueça disso, tá, gente? Ó, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso aqui, ó, é 1, se for o mesmo ângulo. Então, pronto, tudo isso daqui vai dar 1. Então, na verdade, a tua derivada vai ser 1 dividido pelo cosseno ao quadrado. Só que isso aqui é a mesma coisa que secante ao quadrado, porque secante é 1 sobre cosseno, né? Então, ó, isso aqui vai dar secante ao quadrado. E pronto, ó, tudo isso aqui vai para 1 e no final eu vou ter isso daqui. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Aí, a menos que eu diga, mostre que a derivada da tangente é secante ao quadrado, se você quiser, você pode usar direto. Mas tem que lembrar que vem daqui da regra do quociente. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Isso é importante você lembrar. Ok. Aí, vamos fazer esse exemplo aqui. Não, mas eu não vou fazer exatamente esse. Olha só, o que esse exemplo quer mostrar para a gente? Esse que está aí eu vou deixar para casa, mas já vou fazer um parecido só para a gente pegar a ideia. A ideia dele, olha só. Se você tem uma função que é assim, sei lá, é x ao cubo menos x ao quadrado mais 2x sobre x. Às vezes, você tem que tomar um certo cuidado. Não cuidado, mas... Porque assim, às vezes você olha essa função, eu penso assim, deriva essa função. Aí o que você pensa logo de cara? Isso aí é uma divisão, então eu vou aplicar o quê? A regra do quociente. Mas calma. Antes, olhe bem para essa função. Será que não dá para eu simplificar ela? Nesse caso, dá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um desses e dividir por x. Ó. Isso daí é a mesma coisa que x ao cubo sobre x menos x ao quadrado sobre x mais 2x sobre x. Lógico, para o x diferente de zero, né? A gente não está contando x diferente de zero. Olha, então eu vou cortar esse com esse, corto esse com esse, corto esse com esse, aqui vai ficar 2. Então, na verdade, a minha função g é a função x ao quadrado menos x mais 2. Isso, né, para x diferente de zero, tá, gente? É que o zero não faz parte do domínio. Então, na verdade, a função g é isso daqui, ó, x quadrado menos x mais 2. Agora, calcula a derivada disso daí. A derivada de g, na verdade, vai ser a derivada de x ao quadrado menos x mais 2. Então, vai ficar a derivada de x ao quadrado, quanto é? 2x. Derivada de menos x, menos 1. Derivada de 2, 0. Então, pronto, ó. Professor, mas se eu usasse a regra do quociente, ia dar certo? Ia dar certo, só que você ia ter mais trabalho. Então, antes de você aplicar logo a regra, veja se aqui não dá para mexer. Ó. Então, nesse caso, eu consegui mexer nela, eu dividi todo mundo aqui por x, né? Eu posso fazer isso, aqui é uma propriedade de fração. Aí eu obtive essa função aqui, que é muito mais fácil para derivar, que eu já aplico logo a derivada da soma e subtração aqui, e já obtenho o meu resultado que eu quero chegar. Tá? Então, é isso que a gente queria mostrar com esse exemplo aí. Aí, esse você consegue fazer na sua casa também, não tem problema.
Isso aqui vai dar, é o mesmo raciocínio, ó. Você vai dividir isso aqui por x e vai dividir isso aqui por x, e depois aplicar a regra da potência. Ok. Tá, vamos resolver isso daí. Olha só. Aí eu só mudei, né? Não é mais y e x, é fx, agora é x e t. Olha só, a minha função x é t ao quadrado vezes seno de t. Vamos fazer o item A e o item B. Vamos lá. Eu tenho aqui x de t é igual a t ao quadrado vezes seno de t. Então, vamos lá. No item A, ele pede para eu derivar isso daqui. Derivar em relação a t. Então, vamos lá. O que é que você faz? Você deriva isso aí como você sabe derivar, né? Então, ó, eu vou derivar isso aqui, só que isso aqui é um produto, né? T quadrado vezes seno. Então, vou ter que aplicar a regra do produto. Então, olha só, aqui eu vou aplicar a regra do produto. Então, pela regra, vai ficar a derivada do primeiro, ou seja, a derivada de t ao quadrado, vezes o segundo, sem derivar, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? Aí, só derivar agora, né? Derivada de t ao quadrado, 2t, vai ficar 2t seno de t, e aqui, derivada do seno, cosseno. Então, vai ficar t quadrado vezes cosseno de t. Pronto. Aí, no item B, ele quer saber qual é o valor da derivada quando t é igual a π. Isso que ele quer saber. Tu já tem a função derivada, ó. A função derivada é isso daqui. Eu quero saber qual é o valor da derivada quando t é igual a π. O que eu faço? Onde tem o t, eu coloco o π. É isso que eu quero. Então, ó, no item B, eu vou calcular o valor da derivada, ó, a gente usa essa notação aqui, quando t é igual a π. Na verdade, eu quero saber qual o valor dessa função quando t é π. Então, vai ficar 2 vezes π vezes seno de π, ó, só substituir t por π, e aqui vai ficar mais π ao quadrado cosseno de π. Quanto é o seno de π? 0. Então, isso aqui vai tudo zerar. Quanto é o cosseno de π? Cosseno de π? Menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes π ao quadrado. Então, isso aqui vai dar menos π ao quadrado. E só. Vamos fazer uma aqui, que eu não me lembro agora se está aí no material, mas eu acho ela importante também. A gente acabou de fazer a derivada da tangente, né? Você percebeu que a derivada da tangente é a regra do quociente que você vai usar, porque ela é uma divisão. Então, daí você já consegue saber quem é a derivada da cotangente, quem é a derivada da secante e da cossecante. Isso tudo você pode aplicar a regra do quociente para elas. Né? Eu vou fazer aqui a derivada da secante, que eu acho que ela é importante também. Então, vamos lá. Se você tem uma função aqui, h, que é a secante de x. Eu vou derivar essa minha função aqui. Só que secante é o quê? É 1 sobre cosseno. Então, eu vou derivar isso aqui. Ah, professor, mas isso aqui é 1 sobre cosseno. Tudo bem. Você tem uma função em cima, que é a função 1, uma função embaixo, que é a função cosseno. Então, ó, a derivada disso, usando a regra do quociente, vai ser a derivada do de cima, eu vou derivar 1, e multiplicar pelo cosseno, menos 1 vezes a derivada do cosseno, dividido pelo cosseno ao quadrado. Qual é a derivada de 1? 0. Então, essa parcela aqui vai zerar. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno, né? Aí, só que com esse menos daqui vai ficar mais. Vai ficar seno dividido por cosseno ao quadrado. Aí você poderia deixar assim, mas dá para melhorar. Né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre cosseno vezes seno sobre cosseno. Ó, porque aí você multiplicar 1 vezes seno dá o seno, né? Cosseno com cosseno dá o cosseno ao quadrado. Só que o que é 1 sobre cosseno? É a secante. Então, isso aqui vai ser a secante. O que é seno sobre cosseno? Tangente. Ou seja, a derivada da secante é secante vezes tangente. Então, aqui você aprendeu duas coisas. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Derivada da secante, secante vezes tangente.
Às vezes você vai precisar saber isso daqui para resolver uma outra questão, então é bom você lembrar, pelo menos dessas duas, né? Derivada da secante, secante vezes tangente, derivada da tangente secante ao quadrado. Mas se você não lembrar, não tem problema, você já sabe como é que faz. Regra do quociente, quer dizer. Ok. Então, olha só essa questão agora, esse exemplo aí. Se y é igual a u ao quadrado, em que u é uma função derivável, verifique que a derivada de y em relação a x é igual a 2 vezes u vezes a derivada de u em relação a x. Então, calma lá. O que está acontecendo aí? Olha só. Eu tenho, na verdade, uma função composta. Então, perceba o seguinte, ó. O meu y, ele é, cadê? U ao quadrado. Ó, o meu y é u ao quadrado. Só que tem um problema. Esse u aqui, ele é uma função de x. Então, tem uma função composta. É isso que eu tenho. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, y é igual, sei lá, 1 sobre x ao quadrado. Eu não poderia chamar isso aqui de u, 1 sobre x, vai ficar 1 ao quadrado. Só que quem é o meu u, afinal de contas? O u ia ser uma função de x, né? Que nesse caso ia ser 1 sobre x. Então, eu sei que u é uma função de x, não sei qual é. Pode ser 1 sobre x, pode ser seno, cosseno, não sei. Sei que ele é uma função de x. E eu vou derivar esse y em relação a x. Mesmo sem saber quem é u. Eu não sei se u é x ao quadrado, se é x ao cubo, se é uma função racional, não sei. Mas eu sei que ele é uma função que lhe é derivável e está em relação a x. É isso que eu sei. E aí, o que eu vou fazer? Olha só. Então, na realidade, isso aqui é isso aqui, ó. Isso aqui é um u de x. Isso aqui que eu estou elevando ao quadrado. Só que eu não sei como se comporta essa u de x. Como é essa função. Beleza. Olha lá. Se eu pedisse para vocês, olha, gente, qual é a derivada de y em relação a u? Ó, se eu pedisse qual é a derivada de y em relação a u, o que você ia fazer? Você ia derivar u ao quadrado. Tá? Porque ó, o y, ele é u ao quadrado, né? Que eu estou chamando. Então, se eu pedisse, ó, deriva y em relação a u, o que você ia fazer? Você ia aplicar a regra normal para isso daqui. Qual é a derivada de u ao quadrado? 2 vezes u. Tá? Ah, professor, mas isso é a mesma coisa, o senhor só fez trocar a letra. Não, tudo bem, mas não é isso que me interessa. Se eu pedisse a derivada de y em relação a u, você só aplicava a regra normal. Mas não. A graça aqui agora é que eu quero a derivada de y em relação a x. Porque eu sei que aqui dentro desse u eu tenho uma função de x. Ou seja, isso aqui é uma função composta, na verdade, né? Porque você tem uma função dentro de outra função, que é a função ao quadrado. Né? E aí, eu vou derivar uma função composta. E agora? O que eu faço? Calma lá. Eu vou derivar em relação a x, né? Olha só. Eu sei que u ao quadrado é a mesma coisa que u vezes u. Então, eu vou aplicar, na verdade, a regra do produto. Então, olha só, eu tenho aqui a regra do produto. Eu não sei quem é a u, gente. Não esqueça que eu não sei como ela é. Olha, mas eu sei que o meu y é u vezes u. É uma função vezes outra. Então, para eu derivar isso daqui, eu vou ter que aplicar a regra do produto. Como é que vai ser? Vai ser a derivada do primeiro, né? Ou seja, vai ser a derivada de u em relação a x, que eu estou derivando em relação a x, a derivada da primeira função, vezes a segunda função, sem derivar, então vou colocar aqui sim, u, mais a primeira, que aqui é igual, né, u, vezes a derivada da segunda, que no caso também é u. Ó, como eu não sei quem é a minha função u, eu deixo assim, derivada de u em relação a x, eu não sei quem é u. Se eu soubesse, aqui eu derivava, mas como eu não sei, vai ficar assim mesmo. Tá, então, a derivada de y em relação a x vai ser a derivada de u em relação a x vezes u, mais u vezes a derivada de u em relação a x. Só que, ó, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Então, na verdade, o dy dx, se a derivada de y em relação a x, vai ser 2 vezes o próprio u vezes a derivada de u em relação a x. Tá? É isso que vai ser. Mas eu não sei quem é u. Mas, por exemplo, vamos fazer aqui, ó, sei lá, se fosse assim, y é igual
a seno de x ao quadrado. Tem que ser ao quadrado porque foi o quadrado que eu coloquei aqui no meu exemplo, tá? Então, ó, eu disse quem é u agora. U é o meu seno. Então, ó, nesse caso aqui, ó, o meu u de x é o seno de x. Se eu chamar isso aqui de u, eu vou ter y igual a u ao quadrado. E eu já calculei agora, eu sei que a derivada de y em relação a x vai ser 2 vezes u vezes a derivada de u em relação a x. Só que quem é meu u? É o seno. Então vai ficar 2 vezes o seno vezes a derivada do seno em relação a x, né? Qual é a derivada do seno em relação a x? Cosseno. Então, na verdade, aqui vai ficar 2 vezes seno cosseno. Aqui você poderia colocar que isso é igual a seno de 2x, mas não é obrigatório. Aqui você já pode encerrar aqui também. Tá? Então, olha só, aqui eu disse quem era o meu u, né? U era seno, e eu apliquei a regra que a gente acabou de achar. Então, vai ficar 2 vezes u vezes derivada do u. Então, deu isso daqui no final das contas. Só que olha só, gente. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando, ó, seno ao quadrado, seno de x elevado ao quadrado, né? Quem é a função mais externa aqui? É a função seno ou a função ao quadrado? É a função ao quadrado, né? X ao quadrado. Então, ó, no final, o que foi que eu fiz? Eu desci esse 2 e multipliquei com a minha função. 2 vezes o seno. Não foi? Ó, no final, eu peguei isso daqui, ó, desci o 2 e multipliquei com a função. Ficou 2 vezes seno. E multipliquei com a derivada do que está aqui dentro. E aí ficou a derivada que ficou o cosseno. Então, é como se eu estivesse derivando a função de fora, né? Qual é a função de uma função? U ao quadrado. É 2 vezes u. E multiplicando com a função que está aqui dentro. Só que nesse caso, o meu é seno. Então, vai ficar 2 vezes seno vezes derivada do seno, que é cosseno. Então, no fundo, eu estou aplicando uma regra aí que a gente vai conhecer agora, que é a regra da cadeia. Essa regra da cadeia, você usa ela quando você tem funções compostas. Tá? Então, vamos aprender aqui qual é essa regra. Então, olha só. Então, esse exercício só foi uma motivação, mas vamos logo conhecer qual é a regra. Lá no material de vocês tem vários exercícios disso daí, tá? Para vocês treinarem. Então, o que a gente não fizer aqui, você faz na sua casa lá no material. Tá, então, o que é a regra da cadeia? Se você tem, ó, uma função x, você tem aqui uma função g de y e o f de x, né? Você tem uma função composta, ó, g bola f. É isso que você tem. Você tem uma função g bola f. Então, a função composta, ó, g bola f, ela é derivável desde que a função g de y e a função f de x sejam deriváveis. Só que não se preocupe com isso, no nosso caso já isso vai acontecer. Então, como vai ser a regra aqui? Ó? A derivada de g bola f vai ser a derivada de g de f de x, vezes a derivada da f. Então, você vai derivar a função de fora e multiplicar com a derivada da função de dentro. É isso que é a regra da cadeia. Ó, se você fosse a notação de Leibniz, o que você estaria fazendo aqui? Você estaria derivando g em relação a y e multiplicando com a derivada de y em relação a x. Ó, isso aqui não é para cortar, tá, gente? Isso aqui é derivado, isso aqui não é quociente, não. Então, isso aqui, ó, derivada de g em relação a y vezes a derivada de y em relação a x. Que, no fundo, foi o que eu fiz aqui, ó. Bem aqui, ó. Quando eu estava bem aqui, a gente derivou y em relação a x. Deu 2 vezes u vezes derivada de u em relação a x. Só que 2 vezes u, eu mostrei para vocês que isso é, na verdade, a derivada de y em relação a u, né? 2 vezes u é a derivada de y em relação a u. Então, isso daqui é isso daqui. Então, no fundo, o que eu fiz foi aplicar a regra da cadeia para essa função. Vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui. Não é difícil, tá? Depois que você entende direitinho, você vê que não é difícil a regra da cadeia. Só tem que analisar onde é que está a função composta. Por exemplo, olha só. Você tem aqui, ó, f de x é igual a, sei lá, cosseno de x elevado ao cubo. Vamos fazer assim. Ó. Isso aqui é uma função composta, certo ou errado? Certo, né? Quem é a função que está mais externa aqui? É a função cúbica, né? Você tem um u ao cubo aqui. Quem é a função que está mais interna? A função cosseno.
Então aqui eu posso aplicar a regra da cadeia. Como é que vai ficar a derivada disso? Olha só. A derivada disso vai ser a derivada de A ao cubo. Quanto é a derivada de U ao cubo? 3U ao quadrado, né? Só que quem é o meu U aqui? É o cosseno. Então esse 3 desce, ó, vai ficar 3 vezes cosseno ao quadrado. Entendeu? Eu derivei isso daqui, ó, como se isso aqui fosse o U normal. Vai ficar o 3 desce, aqui fica 3 menos U. Então vai ficar 3 vezes cosseno ao quadrado. Só que agora você vai ter que multiplicar pela derivada da função de dentro. Então, vezes a derivada do cosseno. Então, isso daqui é a regra da cadeia que eu estou aplicando. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, isso aqui vai ser 3 vezes, ou melhor, menos 3, né, que eu já vou passar, deixar assim, menos 3 cosseno ao quadrado vezes o seno. É isso. Né? Agora, olha só, isso aqui é diferente disso daqui, ó. Por exemplo, olha essa função aqui agora. G de x é igual a cosseno de x ao cubo. Olha lá. Antes, qual era a função mais externa aqui, né? A função cúbica, né? Então, você tinha aqui u ao cubo. Não era isso? Agora, quem é a função mais externa? É a função cosseno. Se tivesse um cosseno de u aqui, né? Onde tu é x ao cubo. E aí, quando for aplicar a regra da cadeia para isso daqui, tu vai derivar primeiro a mais externa. Só quem é a mais externa? É a função cosseno. Então, ó, deixa eu colocar assim. Você pode escrever assim, ó. Isso aqui vai ser cosseno de u, se você quiser. Então, ó, a derivada de g em relação a x vai ser a derivada de g em relação... Aqui eu estou fazendo de uma outra forma, mas você poderia usar isso aqui também. Estou fazendo duas formas diferentes. Então, isso aqui vai ser a derivada de g em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Regra da cadeia. Tá. Quem é a tua função g? É o cosseno de u, né? Qual é a derivada do cosseno de u em relação a u? Derivada do cosseno? Menos seno. Então, aqui vai ficar menos seno de u vezes a derivada de u em relação a x. U é x ao cubo. Qual é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Só que, claro, que você não vai deixar assim, né? U e x. Você vai substituir u por x ao cubo. Então, isso aqui vai ser menos 3x ao quadrado seno de x ao cubo. Aqui eu fiz de outro jeito, mas você poderia fazer direto. Ó. Por exemplo, eu vou derivar isso daqui. A função mais externa é a cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, vai ficar menos seno de x ao cubo vezes a derivada do que está aqui dentro. Qual é a derivada do que está aqui dentro? 3x ao quadrado. Está aqui. Ok? Então, acho que essa regra de hoje ela é um pouco mais, não tão simples quanto as outras, mas você entendendo direitinho, você vai primeiro derivar de fora, depois vai derivando as de dentro, multiplicando, né? Aí no final dá tudo certo. Olha, bora resolver esse primeiro aí. O segundo a gente já fez, né? A gente fez com cosseno. Vamos fazer o primeiro e o terceiro. Olha o primeiro aí. O primeiro, eu tenho assim, f de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Pessoal, qual é a função mais externa aqui? A raiz quadrada, né? Então tá, então ó, pela regra da cadeia, na hora que eu for derivar isso aqui, eu vou derivar primeiro a raiz quadrada. Qual é a derivada da raiz quadrada? Lembra aí, eu falei que era importante. Qual é a derivada da raiz quadrada? 1 sobre 2 raiz quadrada. Só que nesse caso é disso aqui, né? Então vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada disso daí, vezes, só que agora você vai multiplicar, ó, vezes a derivada da função de dentro. Ou seja, a derivada de x ao quadrado mais 1. Então, isso aqui é a regra da cadeia direto. Ok, então agora, só derivar isso daqui. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. E de 1? 0. Então, vai ficar 2x dividido por 2, raiz quadrada de x quadrado mais 1. Corta esse 2 com esse 2. Então, isso aqui vai ser x sobre
raiz quadrada de x quadrado mais 1. Acabou. Tá? Vamos ver o item C agora, que está aí no material de vocês. Olha só, derive o meu y vai ser x ao cubo menos 1 elevado a 100. Então vamos lá, a gente vai derivar isso daqui. Ó. Qual é a função que está mais externa? Esse daqui, né? Elevado a 100. Então, ó, se você fosse derivar o elevado a 100, o que você fazia? O 100 desce e aí fica 100 menos 1, que é 99, né? Então, ó, pela regra da cadeia, a derivada disso vai ser o 100 cai, vai ficar 100 vezes x ao cubo menos 1, aqui é elevado a 99, só que não acaba aqui, né? Vezes a derivada da função de dentro. Qual é a derivada? Ou seja, a derivada de x ao cubo menos 1. Qual é a derivada disso daqui, gente? 3x ao quadrado, né? Então, no final vai ficar 300 x ao quadrado, x ao cubo menos 1, elevado a 99. Tá vendo? Depois que você sabe aplicar a regra da cadeia, você gosta muito dela, porque agora ó, você pode derivar isso daqui. Ó. Pensa, derivar isso aqui pela definição. Ou até aplicando a regra do produto. Não dá. Agora você consegue derivar isso aqui com uma facilidade tão grande que você não quer mais outra coisa, além da regra da cadeia. Sair fazendo isso daí. Tá, mas não acabou, não. Tem muita coisa para a gente se divertir hoje aqui. Tá, deixa eu ver. Olha. Não, essa primeira vai ser para casa. Acho que a mais divertida é essa G e essa H. Vamos fazer essa G primeiro, depois a gente faz essa H, é muito legal. Olha isso, seno do cosseno da tangente. Deixa eu pegar primeiro essa G aí, para a gente fazer. Olha, essa G, você tem uma fração, né? Elevado a 9. Então, deixa eu colocar aqui. Essa minha G de T, ela é T menos 2 sobre 2T mais 1, tudo isso aqui elevado a 9. Tá, vamos lá. Eu vou derivar isso daí, gente. Qual é a função que está mais externa? É a potência, né? Elevado a 9. Então, se você fosse derivar isso daí, o que você faria? Né? Pela regra da cadeia. Deixa eu usar aqui a regra da cadeia. Como é que ficaria esse derivado aí? Olha, se você fosse derivar, por exemplo, u elevado a 9, o 9 desce, ficaria u elevado a 8, né? Só que o u é tudo isso daqui. Então, vai ficar 9 vezes t menos 2 sobre 2t mais 1 elevado a 8, vezes a derivada que está aqui dentro. Ó. Então, você vai derivar agora t menos 2 sobre 2t mais 1. Ó, aqui já foi a regra da cadeia. Isso aqui é a regra da cadeia. Só agora você vai ter que derivar esse quociente aqui. Regra do quociente agora. Então, isso aqui vai ser 9 vezes t menos 2 sobre 2t mais 1, vezes, já que quociente, ó, derivado de cima, então vamos lá, derivada de t menos 2, vezes o de baixo, sem derivar, 2t mais 1, menos o de cima sem derivar, vezes o de baixo derivando, né? 2t mais 1, derivada. Tudo isso aqui, ó, dividido por 2t mais 1 ao quadrado sem derivar. Tá? Então, essa aí só está sendo mais trabalhada porque eu estou usando a regra da cadeia e depois a regra do quociente. Ok, vamos lá. Isso aqui vai dar 9. Opa, esqueci do 8 aqui, gente. Ó. Tá, deixar assim. Vai ficar t menos 2 sobre 2t mais 1. Tudo isso aqui é elevado a 8. Aí aqui, ó, qual é a derivada de t menos 2? Derivada de t é 1, né? Derivada de menos 2 é 0. Então, derivada de isso aqui vai dar 1. Ó, já que isso aqui é 1, então vai ficar exatamente isso que está aqui, 2t mais 1. Vai ficar 2t mais 1. Aqui, qual é a derivada de 2t mais 1? Aqui é 0, aqui vai ficar 2, né? Então, ó, 2, eu vou multiplicar, eu vou logo distribuir essa galera aqui, ó. Isso aqui vai ser, só para a gente não perder tempo.
Se eu multiplico 2 com t, vai ficar 2t. Isso aqui vai ficar menos 2t. Vai ficar menos 2t. Quando eu multiplico 2 com menos 2, isso aqui dá menos 4. Só que tem esse menos aqui, então vai ficar mais 4. Mais 4 dividido por 2t mais 1 ao quadrado. Aqui eu só fiz repetir. Então, ficou assim. Aí, o que dá para fazer? Eu tenho 2t menos 2t, né? Então, isso aqui, ó, corta esse com esse. Então, vai ficar 1 mais 4, que é 5. Então, no final, isso aqui vai ficar 9 vezes t menos 2 sobre 2t mais 1. Tudo isso aqui é elevado a 8 vezes 5 dividido por 2t mais 1. Isso aqui é o quadrado. E essa é a minha resposta final. Aí, se eu quiser, já que aqui é 2t mais 1, aqui é 2t mais 1, aqui poderia ficar 2t mais 1 elevado a 10. E aqui é o luz, mas também pode deixar assim, não tem nenhum problema. Deu para entender, gente? É trabalhoso. Essa foi trabalhosa, eu admito, né? Mas não se preocupe, na prova não vai ter tanto trabalho assim, né? Na prova, o que é mais importante é você saber a regra da cadeia, saber aplicar. Tá, vamos aí para a terceira, que é a mais divertida dessa parte aí. Que é o seno do cosseno da tangente da secante dá para fazer muita coisa aí, né? Ó, seno do cosseno da tangente. Vamos lá. O h de x, ele é seno, ó, não é seno vezes cosseno, não, é seno, dentro do argumento tem um cosseno, dentro do argumento do cosseno tem uma tangente aqui, ó. Ou seja, por exemplo, se o x fosse 0, a sua tangente era 0, o cosseno de 0 ia ser 1, que aí ia ser seno de 1. Aí eu não sei quanto é o seno de 1, né, que é 1 radiano. Mas enfim, eu quero derivar isso daqui. O que eu vou fazer? Olha só. Ora, isso aqui é fácil. Qual é a função que está mais externa? É a função seno. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Então vai ficar cosseno de tudo isso daqui. Então isso aqui vai ser cosseno do cosseno da tangente, tá? Vezes a derivada que está aqui dentro, ó. Então agora eu vou derivar cosseno da tangente. Ó, sobrou só esses dois aqui, né? Qual é que está mais externo aqui? Cosseno, né? Qual é a derivada do cosseno? Menos seno, só que vai ficar menos seno da tangente. Então, isso aqui, ó, vou fazer aqui embaixo. Vai ficar cosseno do cosseno da tangente. Aqui eu só fiz repetir. Esse cara aqui, a derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos seno da tangente de x. E agora só o que falta é multiplicar, né, porque isso aqui também é uma função composta, multiplicar com a derivada da tangente. Qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Então pronto, agora é só arrumar. Então isso aqui vai ser, ó, h' de x vai ser, ó, tem esse menos aqui, eu vou colocar logo para frente ele. Então vai ficar menos cosseno do cosseno da tangente. Aqui ficou só seno da tangente, seno da tangente, vezes secante ao quadrado. Só que agora é só de x mesmo, né? Acabou aqui, ó. Ó, não foi tão difícil, né? Depois que você sabe a regra da cadeia, você só faz aplicar na mais externa, depois deriva daqui, só que aí daqui também é uma função composta, então aplica a regra da cadeia de novo. Aí, se quiser treinar na sua casa, coloca seno do cosseno da tangente, do secante, do arcosseno, não sei. Aí você vai aplicando a regra da cadeia, aí vê o que vai dar. Ok. Ah, agora essas questões aqui são bem legais, olha só. Se f é uma função derivável e g é f do cosseno, calcule g' de π sobre 3, supondo que f' de meio é 4. Professor, o que é isso? Olha, essa é uma questão legal de prova, essa daí, porque envolve muitas coisas, né? Tá, mas isso aí não é tão difícil não, vocês vão ver agora como é que é. Eu vou anotar aqui os dados da questão e daqui a pouco a gente resolve. Então, ó, o que ele está me dizendo aí? Primeiro, a função g é assim, ela é f do cosseno. É a função g. E ele me diz que
f' de meio é igual a 4. E o que ele quer saber é, a pergunta dele é, quem é g' de π sobre 3? Tá? É isso que ele quer. Então, tá aqui. Ele te dá o g de x, ele é f do cosseno. Ele diz que a derivada da f em meio é 4. E ele quer saber qual é a derivada da g em π sobre 3. É isso que ele quer. Olha, o que ele quer é a derivada da g, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar a g. Já que ele quer a derivada da g em π sobre 3, então eu vou ter que derivar a g de qualquer forma. Então, vamos derivar essa g aí, ó. Então, a derivada de g vai ser a derivada disso daqui. Ou seja, eu vou ter que derivar f do cosseno. Qual é a função que está mais externa aqui? É a função f. Então, vou ter que aplicar a regra da cadeia, né? Então, ó, isso daqui vai ser a derivada da f, só que eu não sei quem é a f. Tudo bem. Então, você deixa só assim, ó. Derivada da f de cosseno, né? Vezes a derivada do de dentro. Ou seja, derivada do cosseno. Ó, você não sabe quem é f, não tem problema. Deixa assim, f'. Se você soubesse, tudo bem. Tá, e agora? Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, ó, o meu g' de x vai ser igual a menos seno vezes f' do cosseno. Pronto. Eu já sei que a derivada de g é isso daqui, não tem mais nada que possa fazer aqui. Mas o que eu quero agora? Eu quero saber quem é g' de π sobre 3. O que é g' de π sobre 3? Onde tiver x aqui, eu vou substituir por π sobre 3. Então, ó, o meu g' de π sobre 3 vai ser igual. Vai ficar menos seno de π sobre 3 vezes f' do cosseno de π sobre 3. Ok? Π sobre 3 é quantos graus? 60. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, isso daqui é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. E aqui, ó, vai ficar f'. Quanto é o cosseno de 60? Meio. Então, vai ficar... Aqui, ó, vai ficar f' de meio. Só que ele me deu quanto é f' de meio. Ó, quanto é? É 4. Entendeu? Então, essa que é a jogada. Ó, isso daqui, eu sei que vale 4. Então, vai ficar 4 vezes isso daqui, né? Então, isso aqui vai ser menos 2 raiz de 3. Só fiz cortar o 4 com 2. Tá, então, não é difícil. Você só derivou, aplicou a regra da cadeia, né? Depois os valores que a gente deu. E no final, cheguei nesse valor aqui. Deu para entender, gente? Tudo bem? Tudo certo? Tá. Então tá, vamos continuar aqui. Tá, essa daqui... Não, acho que é importante a gente fazer isso daí. Olha lá, se y é igual a cosseno de 5x, vamos derivar duas vezes em relação a x essa minha função. Então, vamos lá. Essa não é difícil, mas acho que é importante a gente fazer ela. Então, ó, vamos lá. Y é igual a cosseno de 5x. Eu quero saber a derivada segunda de y. É isso que eu quero. Então, eu vou derivar uma vez, depois eu vou derivar de novo, né? Então, vamos lá. Na primeira vez que eu derivar isso daqui, eu vou derivar isso daqui, né? Cosseno de 5x. Qual é a função que está mais externa aqui, gente? A função cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, vai ficar menos seno de 5x vezes a derivada que está aqui dentro. Derivada de 5x. Então, quem vai ser o meu y'? Qual é a derivada de 5x? 5, né? Então, vai ficar menos 5 seno de 5x. Ok, só que ele quer a segunda derivada, não quer a primeira. Não tem problema, vou derivar isso aqui de novo. Ó. Então, a segunda derivada vai ser
Isso aqui é constante, né? Eu quero derivar isso daqui, só que isso aqui é constante. Então, eu derivo só isso daqui. Então, vai ficar menos 5 a derivada do seno de 5x. Aí tá, isso aqui vai ser igual a menos 5. Aqui, ó, eu tenho a opção composta. A mais externa é a seno. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Então, vai ficar cosseno de 5x vezes a derivada que está aqui dentro, ó, derivada de 5x. Qual é a derivada de 5x? É 5. Então, na verdade, a derivada segunda vai ser menos 25 cosseno de 5x. Gente, isso aqui é muito comum, tá? Por exemplo, isso aqui é muito comum quando você vai estudar oscilações, por exemplo. Eu te dou a posição de uma partícula que está em oscilação, né, um movimento harmônico simples. Aí eu quero saber a aceleração dela. Aí você deriva uma vez, você vai ver que vai aparecer uma frequência angular aqui na frente. E aí você deriva de novo para achar a aceleração, aí vai ficar frequência angular ao quadrado. Tá? Então isso aqui é muito comum, por isso que eu achei isso aqui relevante para a gente fazer agora. Mas não tem mistério, você vai aplicar a regra da cadeia 2 vezes aí nesse caso. Tá, vamos lá. Vamos continuar. Olha, esse daqui é legal. Ó, f é uma função derivável até a segunda ordem e g é f de x quadrado. Ele pede para eu calcular o g duas linhas de 2, supondo que f' de 4 é igual a 2 e f duas linhas de 4 é igual a 3. Então vamos lá, mais uma vez, ó, eu vou colocar as informações que ele me deu e depois eu vou ver o que ele quer. Então, vamos lá. Ele me diz aqui que o meu g de x é igual a f de x ao quadrado. Ele me diz que o f' de 4 é igual a 2 e o f duas linhas do mesmo valor é igual a 3. E o que ele quer é quanto é o g duas linhas de... Vamos voltar lá rapidinho que eu já esqueci. Ah tá, g duas linhas de 2. Isso é isso que ele quer. Tá? Então, ele te dá isso daqui, ele quer saber isso daqui. Ora, perceba que ele quer saber a segunda derivada quando x é igual a 2. O que você vai fazer então? Você vai pegar o x e vai derivar. Né? Então, vamos lá. Vou derivar uma vez o g. Olha, isso aqui é uma função composta, né? Vai ficar a derivada da f vezes a derivada que está aqui dentro. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Então, está aqui. Essa é a minha primeira derivada. Segunda derivada agora. Quando eu for derivar pela segunda vez, perceba que agora eu tenho um produto. Então, eu vou derivar primeiro esse e multiplicar com esse e somar com esse vezes a derivada desse. Tá? Então, ó, no produto, eu vou derivar primeiro esse daqui. Qual é a derivada de f' de x ao quadrado? Deixa eu fazer aqui separado. Ó. Qual é a derivada de f' de x ao quadrado? Isso aqui é uma função composta. Vai ficar a derivada de f, só que já era f', né? Então, vai ficar f duas linhas de x ao quadrado, só que vezes 2x, que é a derivada de dentro. Tá? Regra da cadeia. Então, ó, isso aqui vai ficar f duas linhas de x ao quadrado vezes 2x, e já tinha esse 2x aqui, ó. Então, vezes 2x de novo. Mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo, que é 2. Aí pronto, o que ele quer mesmo? Ele quer saber o g duas linhas de 2. Então, onde tem x, eu vou colocar o 2 aqui. Então, ó, o g duas linhas de 2 vai ser, aqui vai ficar f duas linhas, 2 ao quadrado, 4. Aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 16. Né? E aqui vai ficar mais f', aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, e aqui vezes 2. Estão entendendo? Estou indo um pouco mais rápido porque a gente já sabe como é que faz, assim, só as contas mesmo. Então, aqui onde tinha x, eu coloquei o 2. Aí, aqui vai ficar 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Aqui fica 2 ao quadrado, que é 4. E aqui já tinha um 2. Beleza. Só que ele me disse quanto é o f' de 4, ó. É igual a 2. E ele me disse quanto vai isso daqui, ó. Ele disse que é 3. Então, esse cara aqui, ele me disse que é 2. O problema me disse. E esse cara aqui, ele me disse que é 3.
Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 16, que vai dar 48, mais 2 vezes 2, que é 4. Então, isso aqui vai dar 52. Então, pronto. Deriva 2 vezes a regra da cadeia, depois vê lá o que ele quer e usa as informações que a gente deu. 2. Agora a última, para a gente encerrar a aula de hoje. Essa daí, ó. A função y é diferenciável e eu tenho que essa igualdade aí, ó, ela é satisfeita. Eu quero saber qual é a derivada da f. É isso que eu quero. Então, vamos lá. Tem muita questão que eu não fiz, mas que está no material. Então, eu sei que vocês vão ter o feriado aí para fazer, né, para se divertir. A gente só vai se ver mesmo só na próxima segunda, né? Então, tem muita coisa para vocês fazerem. Fora a lista semanal. Então, vamos lá. Ele me diz que essa função, ó, ela satisfaz essa igualdade aqui. X vezes f mais seno do f de x igual a 4. Ele quer saber qual é a derivada da f. Ele me dá o resultado, depois a gente compara. Ora, eu tenho essa igualdade, eu quero saber qual é a derivada da f, o que eu vou fazer? Se eu tenho uma igualdade, eu posso derivar os dois lados em relação à mesma incógnita, né, em relação à mesma variável, que a igualdade permanece. Então, eu vou derivar essa e vou derivar essa daqui. Então, vamos lá. Vou colocar assim, ó. Para a gente não perder tempo, eu estou derivando isso aqui em relação a x e eu estou derivando isso daqui em relação a x, que é a igualdade que ele me deu. Então, vamos lá. Eu vou derivar aqui dentro. Vai ficar a derivada desse mais a derivada desse. Isso aqui é um produto, né? Então, eu vou aplicar a regra do produto. Vai ficar a derivada do x, olha lá, derivada do x, vezes o f, mais o x, vezes a derivada da f. Isso é a derivada só disso daqui, que eu apliquei a regra do produto. Agora eu vou derivar isso daqui. Mais a derivada do seno de f. Isso aqui é uma função composta. A mais externa é a seno. Qual é a derivada da seno? Cosseno. Então, vai ficar cosseno de f de x vezes a derivada que está aqui dentro. Ó. Então, vezes f' de x. Que é igual... Qual é a derivada de uma constante? 0. Que é igual a 0. Ok. Aí aqui, ó, qual é a derivada de x? É 1, né? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar o f' em evidência. Já que aqui eu não tenho f', eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó, f' de x vezes... Aqui eu tenho x. Então, vai ficar x mais... Aqui eu tenho isso aqui, ó, cosseno de f de x. Cosseno de f de x. Ah, professor, e esse cara aqui? Não, esse cara aqui eu vou passar para o outro lado, ó. Só que vai ficar subtraindo. Então, vai ficar menos f de x. Porque a derivada de x aqui é quanto? É 1, né? Então, aqui vai ficar só f de x, que eu passo para cá menos f de x. Eu queria saber qual é a derivada de f, né? Tá aqui, ó, f' de x vezes isso daqui é igual a isso daqui. Eu vou só isolar o f'. Ou seja, eu vou passar esse cara aqui para o outro lado, dividindo. Vou dividir os dois lados por esse cara aí. Então, vai ficar f' de x é igual a menos f de x dividido por o que estava aqui no parênteses, que é x mais cosseno de f de x. Então, pronto. Ó. Mesmo eu não conhecendo a minha função, mas eu achei a derivada dela. Então, a derivada dela deu menos f de x sobre x mais cosseno de f de x. Vamos só ver se é isso mesmo aqui no slide. Ó. Então, está aqui. Então, achamos uma derivada a partir de apenas uma equação que ele me deu. Eu apliquei a regra da cadeia, apliquei a regra do produto, eu isolei o f' e consegui achar a minha derivada final. Tudo certo? Então é isso. Então a gente vai encerrando por aqui. Né? Bom feriado para vocês, bons estudos para vocês. Sexta-feira vai ter aula normal de monitoria. E para o pessoal que vai fazer prova de segunda chamada, vai ser aqui nesse prédio. Tá? Então não esqueçam, entre lá com o requerimento no Moodle. E é isso. Obrigado pela presença.